galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Além dos times do Rio de Janeiro, a gente fala dos outros times que jogam contra os times do Rio de Janeiro. Bom, galera, final de semana, Brasileirão 2018, 17ª rodada. Como eu já falei nos outros vídeos, para quem não viu, para quem viu, para quem não viu, teremos cariocas jogando sábado e domingo. No sábado, um joga em casa e um joga fora. O Flamengo joga fora e o Botafogo joga em casa. E domingo, um joga fora e outro joga em casa. Fluminense joga em casa e o Vasco joga fora. Bom, essa 17ª rodada teremos jogos muito interessantes e muito importantes também, que pode ter até mudanças substanciais na tabela, inclusive mudança do líder. Por quê? O Flamengo, que é o líder, joga contra o Grêmio fora de casa. Então a gente vai falar do jogo que tem um carioca e pode ser esse carioca o fiel da balança para uma mudança de liderança. Então vamos falar agora do Vascão da Gama. Vamos falar do Vasco da Gama. Meus amigos, o Vasco vai a São Paulo, no Morumbi, jogar contra o vice-líder São Paulo. Bom, o São Paulo, que está vindo aí de uma derrota, inesperada na Sul-Americana para o Colón, time bem mediano da Argentina. O São Paulo acabou provando um pouquinho do seu próprio veneno. O seu treinador diz o quê? Nós não precisamos da bola para ganhar o jogo. Não precisamos. Nós somos um time de reação, não um time de ação. A gente reage. Ou seja, fica atrás e joga no contra-ataque. Fica jogando por uma bola. Bom, o São Paulo não precisa disso. O São Paulo nunca foi assim. O time do São Paulo campeão do mundo não era assim. Os times do São Paulo, que eu me lembro, sempre foram times de propor o jogo. Mas uma parte da torcida do São Paulo está feliz por quê? Porque o São Paulo vinha aí há anos sem ganhar nada, tropeçando, jogando mal, perigando de não cair. Agora que é vice-líder, a torcida, opa, tá bom. Sinceramente, meus amigos paulistas, não tá bom. Esse aí não é o futebol de São Paulo. Não é o futebol de São Paulo. Mas tá surtindo efeito. Por enquanto. São Paulo tá meio parecido com o que foi o Corinthians ano passado. Um time feio, jogava na retranca, partia para o contra-ataque, mas ganhou. Tinha um jogador que estava desequilibrando, que era o Jô, que a maioria dos gols do Jô não foram de jogada ensaiada, foram de jogadas individuais que contribuíram. Esse ano está muito parecido, porque quem tem jogadas, é lógico que o time do Corinthians é diferente, mas tem um jogador que está se destacando muito, que é o Romero, improvável, mas o Romero. O São Paulo está indo por esse caminho. Não precisa, mas é o estilo do treinador, a gente tem que respeitar. Eu não gosto, mas tem que se respeitar. O São Paulo vai jogar em casa, já vai saber o resultado do jogo do Flamengo, porque o Flamengo joga no sábado, o São Paulo joga no domingo. Provavelmente ele já vai saber, ó, se eu ganhar, eu sou líder. Então pode mudar um pouquinho a estratégia do São Paulo, apesar que se o Flamengo ganhar, ele tem que ganhar também para não deixar o Flamengo abrir. Então não acredito que mude. Mas vai dar um gás maior se o Flamengo perder para o Grêmio, que ele sabe que ganhando nessa rodada ele já é líder. O time do São Paulo pode ter ali a volta do Jusilei, que já treinou, normalmente já está à disposição. Ele deve ir ali, eu não sei se ele vai mudar muita coisa em relação ao time que jogou contra o Colón da Argentina. Ele deve ir ali com o Sidão no gol,
Militão de lateral, Arboleda. Se eu não estiver enganado, o Anderson Martins acho que não pode jogar. Eu acho que ele está suspenso. Então deve entrar ali o outro zagueiro. E o Reinaldo na lateral esquerda. O zagueiro, sinceramente, meu amigo torcedor do São Paulo, não sei quem ele possa botar ali. Mas tem zagueiros para ele colocar no lugar do Anderson Martins. No meio, o Hudson, o Araruna ou o Jusilei voltando e o Nenê. O Rojas, o Everton e o Diego Souza. Deve ser esse o time, não deve mudar muito mais do que isso. Eu entendo que com Hudson, Jusilei, o Araruna e o Nenê, é um time que marca muito no meio, é um time que se defende bem. E falta um pouquinho de remate de criação, porque acaba ficando só com o Nenê. Se o Diego Souza voltar para criar, não fica ninguém na área. E a jogada principal do São Paulo é aproveitar a velocidade do Rojas e do Everton. Então é um time que joga no contra-ataque. Só que, se ele quiser ganhar, ele vai ter que ir para cima do Vasco. Ele não vai jogando em casa esperar o Vasco. Será que vai fazer isso? Chegar uma hora que a torcida vai começar a pegar no pé. Principalmente porque já perdeu no meio de semana. Então ele vai querer mostrar que consegue criar, que consegue romper essa barreira. Provavelmente o Jorginho viu esse jogo do São Paulo e vai armar o Vasco de uma maneira de pegar no contrapé do Vasco, do São Paulo também. Provavelmente vai fazer ali um sistema defensivo tentando ser bem forte, tentando travar o ponto mais forte, que é a subida do Rojas e do Everton. Ele deve fazer uma proteção para aquilo ali, deve colocar o Pikachu em cima de um dos laterais do São Paulo, ou do Militão, ou do Reinaldo, porque os dois sobem muito, vão ter que tomar cuidado se jogar o Pikachu por ali. Então, São Paulo vai ter que mudar um pouquinho o jeito que ele joga, porque ele vai falar, mas o São Paulo jogou contra o Cruzeiro lá e ganhou. Jogou atrás. Jogou atrás. Fez o que o Diego Souza fala, que o Aguirre fala. Nós não temos ação, nós temos reação. Ou seja, joga no contra-ataque. Ah, contra o Flamengo. Bom, contra o Flamengo ele jogaram por uma bola. O São Paulo também jogou por uma bola, galera. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. São Paulo teve 2 ou 3 chances, ponto, só. O restante do jogo foi todo Flamengo. Mas deu certo. Até quando? Então, só que o jogo agora é em casa. Eu digo, vocês que estão acompanhando o canal Zenco Magalhães, ou do Rio, de São Paulo, onde for, sabe que eu já falei diversas vezes. Eu não gosto do time que joga na retranca pelo contra-ataque. Sobre contra-ataque faz parte do futebol. Mas ser esse o esquema de jogo do time, eu não gosto. Não gosto. Para mim, o time tem que propor o jogo. Contra-ataque é uma consequência do jogo. Agora o cara já começa entregando a bola para o adversário para ele sair no contra-ataque, eu não gosto. Para mim é feio, é covardia. Meu ponto de vista. Você, torcedor amigo do São Paulo, pode não concordar, mas é meu ponto de vista. Eu não gosto. Principalmente time gigante como São Paulo. Time gigante tem que mandar quando joga em casa. Ah, Magalhães, mas ele mandou contra o Colón. Legal, mandou, mas sofreu o contra-ataque, tomou um gol, perdeu o jogo. Provou do veneno que ele vem fazendo com os outros times. E teve dificuldade de criação. Então, talvez se o time do São Paulo já estivesse jogando, propondo o jogo, de repente nesse jogo contra esse time argentino, já teria saídas melhores. Mas como é um time que só está jogando no contra-ataque, encontrou muita dificuldade. E se pegar um Vasco muito fechado, vai ter dificuldade de novo. E o time do Vasco, na boa, apesar de estar com alguns problemas, o time do Vasco
para mim, é melhor que esse time argentino que o São Paulo jogou. Tem algumas peças no Vasco que não podem jogar, mas o Vasco está contratando e vai ficar com um timezinho mais ou menos arrumado. Não para esse jogo. Então, o São Paulo, meu amigo, que torce para o Tricolor Paulista, vai ter que mudar um pouquinho as características se ele quiser ser líder do campeonato e ganhar do Vasco. Vai ter que mudar. Vai ter que ter mais inteligência no meio. Movimentação tem, mas tem que ter mais criação. E não ficar só dependendo de Rojas e Everton. Porque o time joga atrás, eles precisam de espaço, eles morrem. Vão ficar travados, não vão conseguir jogar. Então o São Paulo tem que encontrar uma maneira de romper a provável barreira que o Vasco vai fazer. Porque o Vasco não vai partir para cima do São Paulo. Não vai partir. O São Paulo perdeu na quarta-feira, na quarta, quinta, vai ter que ganhar. Na quarta-feira vai ter que ganhar. Porque senão a torcida começa a pegar no pé. Porque se perder de novo, o trabalho bom do Agui já começa a negar, opa, o cara é retranqueiro, ou seja, então tem que fazer uma boa partida, tem que se impor em casa. Essa é a minha visão do time do São Paulo. E o time do Vasco da Gama? Bom, o Vasco teve a semana inteira, galera, a semana inteira para trabalhar. Mas antes de falar aí dessa semana inteira, o Vasco apresentou Leandro Castan, o zagueiro que estava no Roma, que foi Corinthians, bom zagueiro. O Vasco tá precisando. Primeiro, que o Breno só vive se machucando, tá suspenso, que toma muito cartão. O menino Ricardo Graça tá vindo de altos e baixos. Outro zagueiro, o Wesley, sumiu. O Eraso meteu o pé. Paulão meteu o pé. Não era tão ruim assim, mas meteu o pé. Ou seja, tá ficando sem zagueiro. Precisa ali do zagueiro. Nesse jogo, parece que o Breno já não joga. Deve ir Ricardo Graça, deve o Wesley. Acredito eu, né? Acredito eu que deve ser o Wesley, que apesar que eu não vejo o Wesley mais jogando. Mas, de repente, vem o Wesley ali junto com o Ricardo Graça. Então, o Vasco apresentou Leandro Castan, o zagueiro, legal, veio para somar, vai ajudar muito. Não sei se vai jogar junto com o Breno. De repente vai ser essa zaga, Leandro Castan e Breno. Seria ideal um jogador com mais velocidade, mas acredito que o Jorginho vai usar os dois mais experientes. E contratou também um atacante que jogou no Cruzeiro. Agora me fugiu o nome, se não estiver enganado, é Vinícius alguma coisa. Vinícius alguma coisa, jogou no Cruzeiro, foi lá para fora. Vinícius Araújo, aqui, Vinícius Araújo foi lá para fora, ficou um tempo por lá, voltou para o Cruzeiro de novo, aí depois foi emprestado, estava, se eu não estiver enganado, na Espanha, estava sem clube, e o Vasco foi lá e pegou. Pelo que eu dei uma analisada aí, nos últimos milhões de jogos ele só fez um gol e uma assistência, né? É mais para compor ali o elenco, né? Tá vindo mais ali para compor o elenco, mas para esse jogo não pode jogar. Mas o Vasco tá aí contratando. Tem o Max Lopes, que também já tá no Vasco. O Leandro Castan falou que foi o Lopes que falou com ele sobre o Vasco, a coisa e tal. O pessoal entrou lá nas redes sociais lá do Castan, pedindo para ele vir. Ele acabou vindo, rescindiu lá com o Roma e veio. Tem experiência, vai ajudar o Vasco. Outro menino, o Vinícius aí, vamos ver. É mais um que está chegando ali que de repente dá certo. O Vasco teve a semana inteira para treinar. Não tem o Breno, que está suspenso. Então acredito que ele deva ir. E se não estiver enganado, eu acho que o lateral direito, o Rafael Galhardo, eu acho que já pode jogar. Rafael Galhardo que já pode jogar. Thiago Galhardo acho que pode jogar. Giovanni Augusto, eu acho que pode jogar, se eu não estiver enganado. Eu acho que só tem o Breno suspenso mesmo. Então acredito que esses jogadores podendo jogar, Giovanni Augusto,
Wagner, Thiago Galhardo. Acredito que ele possa, se os jogadores puderem jogar, já tiverem à disposição. Martin Silva no gol. Na lateral direita, voltar com o Rafael Galhardo, sinceramente eu acho ele muito fraquinho. Eu deixo o Luiz Gustavo. Breno não vai jogar. Deve Wesley, Ricardo Graça e Ramon. Leandro de Sábato ali. O Andrei, eu concedei o Andrei. É o Andrei. E, ó, de Sábato, Andrei. Se puder jogar, Wagner, Giovanni Augusto, Pikachu e André Rios. Penso isso. Se o Wagner e Giovanni Augusto puderem jogar. Se um dos dois não puderem jogar, acredito que entre o Thiago Galhardo ali. Porque aí fica 2 jogadores de criação. Por quê? O Wagner, se não estiver enganado, acho que ele estava suspenso contra o Corinthians. O Giovanni Augusto não pôde jogar porque pertence ao Corinthians. Tem outro jogador que está no Vasco que também pertence ao Corinthians, que agora me fugiu aqui o nome, não pôde jogar contra o Corinthians, se eu não tiver enganado. Deixa eu ver aqui. Giovanni agora não vai jogar, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto. Teve um negócio desse. Então, meu amigo vascaíno, isso mesmo. Não sei se o Giovanni Augusto não jogou contra o Corinthians por causa de contrato. Então ele volta. O Wagner, eu não sei se está machucado ou não. Não vi aqui, procurei aqui, mas não vi muitas notícias sobre isso. Se o Wagner tiver machucado, entra ali o Thiago Galhardo. Então fica Giovanni Augusto, Thiago Galhardo, Pikachu, o André Rios na frente. Na proteção ali, de Sábato e o Andrei. Na zaga, Ricardo Graça e o Wesley. Lateral direito, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo também é zagueiro. Ele pode botar o Luiz Gustavo de zagueiro junto com o Ricardo Graça. Bota o Rafael Galhardo lateral direita e o Ramon de lateral esquerdo. Pode ser também. Ele tem opções. Mas o importante é que o Vasco teve a semana inteira para treinar. Se preparar para esse jogo contra o São Paulo. Vem de uma goleada sofrida para o Corinthians, 4-1. Jogou o primeiro tempo bem, no segundo tempo desandou, deu tudo errado. No segundo tempo, no domingo, deu tudo errado. Tomaram o gol em 10 minutos, tomou um monte de gol, parecia até Brasil e Alemanha. Tu piscava, o Vasco tomava um gol. Então, acredito que ele tenha consertado, defensivo ali, a gente pode ter mudado alguma coisa, tirado o Ricardo Graça, colocado o Wesley, colocado o Luiz Gustavo para fazer a zaga com o Wesley, Luiz Gustavo e o Wesley, porque o Breno não joga, colocar o Rafael Galhardo na lateral, ou seja, ele tem ali opções para esse jogo contra o São Paulo. O Vasco sabe que o São Paulo vai partir para dentro, porque o São Paulo perdeu para a Sul-Americana, vai querer mostrar a torcida que sabe criar e quer ganhar para, de repente, no tropeço do Flamengo, o Vasco, o São Paulo ser o líder. Então ele vai partir para dentro. E o Vasco tem que saber se defender e aproveitar. Se defendeu bem no primeiro tempo contra o Corinthians. Se defendeu. No segundo tempo desandou. Se ele fizer o que fez no primeiro tempo contra o Corinthians, o Vasco tem uma chance de sair de São Paulo com bom resultado. Até porque, se termina primeiro tempo 0-0, o São Paulo começa a bater e não consegue fazer, a torcida vai começar a bater no pé, porque a torcida comprou, se eu não estiver enganado, já mais de 30 mil ingressos. Então vai estar cheio. Se o São Paulo continuar batendo e não fizer gol, a torcida vai começar a pressionar. E o Vasco tem que aproveitar o Giovanni Augusto de criação, o Thiago Galhardo de criação, ou o Wagner, o Pikachu nas costas dos laterais, de repente colocar
três jogadores de marcação no meio, dois jogadores abertos, o Kelvin aberto por um lado e o Pikachu por outro, é uma saída. Bota três jogadores, bota um só de criação, bota dois jogadores de marcação, mais o Giovanni Augusto ali, mas na frente, dois jogadores abertos, Kelvin e Pikachu, com o André Rios passa aí no contra-ataque nas costas dos laterais, para espelhar o time do Vasco com o time do São Paulo, porque se fizer isso, espelha, se botar o Kelvin por um lado, ou o Paulo Vitor, mas eu prefiro o Kelvin por um lado, Pikachu pelo outro, com o André Rios e três no meio de campo, sendo um de criação e dois de marcação, vai espelhar o time do São Paulo. Vai espelhar, vai ficar espelhado. E pode aproveitar. O Vasco joga um pouquinho mais fechado, porque o São Paulo vai partir para cima e sai no contra-ataque nas costas dos laterais. Os laterais do São Paulo sobem muito. Segura um pouco os laterais do Vasco e sobe com o Pikachu e o Kelvin nessas costas e pode ter ali uma chance. Não é um jogo impossível para o Vasco, não. Não é um jogo impossível, não. É difícil? É, muito difícil. São Paulo vem num bom momento, apesar de ter perdido quarta-feira, vem num bom momento. Mas não é nada impossível para o Vasco. Então é um jogo que se o Vasco jogar certinho, igual jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, dá para o Vasco ganho, empatar e até, quem sabe, uma questão de sorte ganhar do São Paulo lá. Mas dá para empatar, trazer um pontinho de lá. Então, meus amigos, torcedores do Vasco, torcedores do São Paulo, essa foi a análise do seu amigo Magalhães aqui na Resenha com Magalhães, no pré-jogo de domingo da 17ª rodada do Brasileirão entre São Paulo e Vasco da Gama no Morumbi. Meu amigo que torce para São Paulo, deixa aí o seu like, deixa a sua opinião, ative o sininho e nos ajude a crescer, a chegar aos 1000. Meu amigo vascaíno, tamo junto. Após o jogo, tendo tudo certo, a minha internet voltou, ainda bem que voltou, tendo tudo tranquilo, a gente entra aí ao vivo, fazendo aquela live maneira que eu tô com saudade de fazer a live e a gente bate aquele papo. Se não der, eu faço um pós-jogo e coloco no canal. Um grande abraço, tamo junto. Ah, não esqueçam, Resenha com Magalhães no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.